Recentemente em Dandadan, Yuki Nobutatsu mostrou pra gente que não importa em qual capítulo apareceu a informação, ele vai utilizá-la em algum outro momento. E isso responde àquela pergunta antiga que muitas pessoas têm desde o capítulo 163. Aonde está a Vovó Turbo? Se você quer que eu responda, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada corredora no botão do like que ajuda bastante. Fala, meus delinquentes, como vocês estão? Sonar Games aqui falando, melhorando da gripe cada dia mais. Porque sim, estava com gripe por mais de um mês e estava ficando completamente maluco porque não conseguia gravar os resumos completos e nem os vídeos da forma que você merece. Então, sem mais enrolação, vamos direto pro conteúdo. Como eu falei pra vocês no início do vídeo, muita gente se pergunta ainda aonde está a Vovó Turbo e se ela realmente vai aparecer dentro de Dandadan mais uma vez. A resposta é meio que óbvia, tá? Ela com certeza vai voltar pra Dandadan em algum momento em que o Okarun conseguir realizar o seu processo de treinamento. Mas como você é um baita de um delinquente, você quer saber exatamente o local que ela está e o que ela está fazendo. Recentemente a gente tem acompanhado diversos momentos em que Yuki Nobutatsu utiliza informações antigas para justificar ações que aconteceram recentemente em Dandadan. A mais recente foi no capítulo 195, o capítulo atual do mangá de Dandadan, onde Momoyase utiliza um monstro do Lago Ness para justificar que é o criptídeo e por fim responder pra gente quem está atacando todos os personagens, que seriam, claro, os serponianos. Isso aconteceu também em outros momentos em que Yuki Nobutatsu coloca uma informação passada e reutiliza ela nos capítulos atuais do mangá, o conhecido foreshadowing para quem adora um pouquinho de One Piece. Sonarken, mas eu não tô entendendo como que isso vai ajudar a gente a encontrar a Vovó Turbo, e eu tenho que te falar que é extremamente simples. A primeira coisa que eu tenho que explicar para vocês é a maneira que foi criado os yokais dentro de Dandadan. Eles são seres humanos que acabaram morrendo de uma forma extremamente brutal e acabaram se tornando um espírito amaldiçoado, que tem um acesso limitado ao livre-arbítrio, então ele tem que corresponder a algumas ações. Um exemplo, o yokai da seda acrobática ficou preso à necessidade de proteger a sua filha, então ele persegue crianças e quando elas simplesmente não aceitam ela como sua mãe, ela engole as crianças completamente. O mal-olhado, considerado um deus da montanha, também não está longe dessa falta de livre-arbítrio. O ser foi criado apenas para evitar que a família Kito fizesse mais sacrifícios com pessoas humanas para impedir a erupção vulcânica. E o que ele fazia para isso? Simplesmente ele manipulava o corpo das outras pessoas, se fosse necessário, é claro, e depois saía destruindo tudo ao seu alcance. E também não podemos esquecer que ele simplesmente consumia os corpos das pessoas, armazenando a sua energia vital, possibilitando então que ele se transformasse em um pequeno embrião e esperasse o seu amadurecimento. Se você queria a resposta do que acontece quando um yokai consome força vital suficiente, é exatamente isso que está acontecendo com uma olhada. Um novo renascimento. E até aí você entendeu, né, meus delinquentes? Simplesmente os yokais estão quase que presos a sempre o mesmo modo de agir, ou somente um lado, no caso as tendências dele, estão presas àquele lado, àquela forma de agir. E isso acontece e justifica aonde está a Vovó Turbo neste exato momento. A resposta sempre esteve nos próprios poderes da personagem e no local que ela estava ancorada. Pra você que não sabe, Vovó Turbo apareceu pra gente desde o primeiro capítulo numa espécie de túnel onde acontecia coisas brutais constantemente. Dentro do mundo de Dandadan, essas coisas eram relacionadas diretamente aos personagens femininos e a Vovó Turbo se tornou um espírito extremamente ágil porque ia de um lado ao outro do túnel para acompanhar as almas e consolá-las. Coisa que acabou, é claro, corrompendo a personagem, já que, vamos ser sinceros, se você está rodeado de pessoas que estão putaça da vida, em algum momento ou outro, com certeza você vai ficar putaço da vida também. Mas isso explica apenas um único poder dessa personagem que com certeza é a mais interessante de todo o Dandadan. Não explica o porquê essa personagem conhece tantos yokais, e também não explica por que essa personagem se considera superior aos demais personagens, considerando, é claro, todas as vezes que a personagem chamou outros yokais de terceira categoria. Sonarken, pelo amor de Deus, para de enrolar. Calma, meu delinquente, eu tenho que explicar tudo certinho porque senão você fica extremamente confuso e essa história com certeza vai fazer explodir a sua mente. Continuando a explicar um pouquinho mais a história da Vovó Turbo, dentro da lenda dela, uma lenda moderna recente no Japão, ela é uma senhorinha que acabou sofrendo um acidente em uma rodovia movimentada do Japão e por fim passa seus dias perseguindo motoristas desavisados
que abusam do excesso de velocidade. Como ela corre constantemente a 100 km por hora, ela sempre vai estar atrás do seu retrovisor e seus olhos brilham exatamente como a última coisa que ela viu, um farol de um Subaru completamente tunado. E você já consegue imaginar o que aconteceria se uma velhinha estivesse correndo atrás de você a 100 km por hora com olhos brilhantes. Você com certeza ficaria apenas olhando para o retrovisor e não veria a curva e acabaria se esborrachando com o carro na primeira parede que aparecesse na sua frente. E me responde, a Vovó Turbo fez isto em algum momento dentro de Dandadan. Em algum momento ela perseguiu um carro completamente alucinada, com os olhos brilhantes e dizendo: você furou o sinal vermelho, vem aqui que eu vou te pegar. Em momento nenhum ela fez isso, e ela também tem poderes muito diferentes desses poderes que eu mencionei. E um deles que eu nunca entendi direito porque ela tem, e só vou entender agora, é o mais importante pra gente descobrir aonde a Vovó Turbo está e que possivelmente ela é uma criatura completamente diferente do que ela vem dizendo a todo tempo. Isso acontece logo no capítulo 4, onde Momoyase e Okarun começam seu período de treinamento, que foi bem curto por sinal. O que acontece nesse capítulo, você me pergunta? Okarun fica com vontade no banheiro e como naquela época ele precisava que constantemente Momoyase controlasse a aura dele para ele não se transformar na Vovó Turbo, ele simplesmente sai em disparada, apostando corrido com a Vovó Turbo e Seiko Ayase para ver quem chega primeiro no banheiro e faz aquelas coisinhas que você já imaginou que é. Assim que o nosso garotão senta no banheiro, o tempo simplesmente para, tudo fica congelado e somente Momoyase e Vovó Turbo começam a conversar, em uma conversa que enganou muita gente até hoje, inclusive eu. Primeiramente, como diabos a Vovó Turbo tem poder o suficiente para paralisar o tempo? E o segundo poder que ela mostra é exatamente esse que nós precisamos para definir aonde a Vovó Turbo está neste exato momento. Simplesmente após paralisar a Seiko Ayase e fazer tanto seus ouvidos quanto seu nariz sangrar, ela diz: não adianta gritar, aquilo é apenas uma sombra, o tempo está fluindo apenas para nós duas. Momoyase naquele momento fica extremamente preocupada com a sua vovó e ela pergunta: o que diabos você fez, criatura desgraçada? E a Vovó Turbo diz: o que você prefere, ataque cardíaco ou um AVC? Eu vou deixar você escolher a morte que a sua avó vai ter. E é exatamente nessa parte que ela explica o poder que eu mencionei para vocês. Ela diz que tem uma maldição viral que consegue se espalhar através do seu hospedeiro. Eu sei, você já tá me perguntando, mas como diabo Sonarken ela tem uma maldição viral se ela possivelmente morreu em um acidente de carro, seguindo, é claro, a lenda da Vovó Turbo, porque simplesmente essa velha literalmente amaldiçoada está muito além do que a gente imaginava. Voltando pro túnel Inunaki, para você que não sabe, esse é o túnel onde foi encontrado a Vovó Turbo a primeira vez. Esse túnel tem lendas diretas com o período Edo japonês, que aconteceu por volta de 1603. Naquele período, dentro da história japonesa, tem uma lenda muito conhecida da chamada Vila Inunaki, uma vila que foi isolada do restante da humanidade, porque teve alguns surtos de doença, no caso surtos virais, que quase que exterminaram a população inteira. O que o governo japonês naquela época fez? Simplesmente isolou a vila e deixou apenas um responsável de ir buscar mantimentos até um local consideravelmente próximo, que evitava, é claro, que a doença se espalhasse e também mantinha eles em segurança, entre aspas. Entre aspas, porque os alimentos estavam envenenados, para fazer todos os moradores morrer o mais rápido possível e, por fim, controlar a devastação. Eu sei, meu delinquente, nesse exato momento você deve estar pensando, mas que caralho que o Sonarken tá usando? E eu sei, você tá achando que é coincidência dois lugares terem o mesmo nome, mas unindo essas duas lendas a gente tem a lenda japonesa mais conhecida, que é que as pessoas recentemente desaparecem no Japão somente porque elas utilizam os acessos do túnel Inunaki para encontrar a famosa e conhecida Vila Inunaki, responsável, é claro, por diversos falecimentos, digamos assim, de pessoas desavisadas que estão caçando fantasmas. A história mais recente foi de um casal que queria encontrar essa cidade e acabou infelizmente encontrando e teve a pior estadia relatada. Eles simplesmente mencionaram que os moradores daquela cidade, após, é claro, muito tempo de isolamento, acabaram criando uma cultura própria, onde eles faziam filhos entre si, o chamado, você já sabe, e simplesmente devoram todos os estrangeiros. Uma história muito parecida com a do Resident Evil 4, com certeza. E agora que você tem todas essas peças, é só você unificar dentro da história de Dandadan, onde possivelmente
A Vovó Turbo era essa pessoa que fazia esse translado buscando mantimento para as pessoas doentes dentro da Vila Inunaki. Em algum momento ela acabou falecendo e todo o rancor dos moradores foi incorporado à forma yokai dela, e por isso que justifica cuidado que ela tem com as pessoas que estão doentes principalmente, ou com as pessoas que foram brutalizadas, e também os motivos de por que ela é um yokai extremamente rápido. E também, é claro, a maldição viral que ela possui. E por último, e não menos importante, o poder de simplesmente parar o tempo, já que constantemente a Vovó Turbo corria contra o tempo de um lado para o outro, levando mantimentos para as pessoas antes que elas morressem de fome. Tá, Sonarken, mas isso não explica por que a Vovó Turbo não entra em contato com ocarins demais. Simplesmente, se você pegar a mitologia deste túnel Inunaki, da floresta que tem lá perto, você vai descobrir que lá não pega sinal telefônico nenhum. E se você notar nos capítulos mais recentes de Dandadan e até mesmo na batalha contra a Seda Acrobática, a Vovó Turbo se mostrou uma pessoa que constantemente fica com a cara enfiada no telefone e sabe conversar com todo mundo. Então ela só não fala com os nossos personagens, porque no momento ela está incapacitada de falar. E o que ela fez na Vila Inunaki e como que isso vai ser englobado dentro de Dandadan? É possível que as pessoas lá estejam somente doentes, ou possivelmente a vila nem exista mais. E isso mostra pra gente somente quando os personagens retornarem até o túnel em busca da Vovó Turbo mais uma vez. Deixe nos comentários aí pra mim saber sua opinião. O que você acha que a Vovó Turbo está fazendo nesse exato momento? E a lenda da Vila Inunaki acha que casa perfeitamente com os poderes da Vovó Turbo? Também, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso e largar aquela dedada viral no botão do like que me ajuda bastante. Mas é isso, e Sonarken diz tchau!